E aí, pessoal? Vamos hoje dar continuidade aos conteúdos da disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação do IFPB Campus de Soledade. Eu sou a Isabelle, vocês já me conhecem. Vamos lá, né? Hoje a gente vai entrar no conteúdo novo, como eu disse na nossa web aula. A gente vai trabalhar sobre estruturas de controle. Agora a coisa vai ficar melhor, tá? A gente vai começar a tomar decisões dentro dos nossos códigos. Vamos lá. Só para relembrar, nas aulas passadas até agora, tá? Tudo que nós vimos do processo de lógica, do processo de construção de algoritmo, pseudocódigos, fluxogramas, nós trabalhamos essas sequências aí. Nós começamos com as instruções primitivas, que eram aquelas de atribuição, saída e entrada, que isso é o básico, gente, de algoritmo e de qualquer linguagem de programação. Se vocês não entenderem bem isso, fica complicado de evoluir no desenvolvimento de estruturas computacionais com algoritmos. E na última aula nós vimos estruturas sequenciais, aquelas que são executadas uma após a outra, tá? Hoje a gente vai agora começar a trabalhar com situações em que a gente tem a possibilidade de seguir caminhos distintos, ou seja, parei num ponto, estou agora no encruzilhada, eu decido ir para a direita ou para a esquerda. Eu vou para pegar ali na Praça do Meio do Mundo, né? Quando a gente vem de Soledade para Campina Grande. Eu vou descer para o Cariri ou eu vou seguir reto para chegar em Campina. Então, vai acontecer agora situações em que a gente pode, por exemplo, quem pode votar são pessoas com idade maior ou igual a 16 anos, né? Então, se nós tivéssemos que fazer um algoritmo em que o poder de decisão dele fosse justamente dizer se o cara vai votar ou não. E ele vem aqui no início, eu estou desenhando um fluxograma, né? Em cima dessa imagem mesmo, mas só para a gente pensar. Então, esse fluxograma vai dizer ao cara a idade com base na entrada na idade dele, né? Idade. A idade é maior que 18 anos, então ele vai ser o quê? Escreva vota. Ele vota, né? Agora, a idade não é maior que 16 anos, escreva não vota. Vou colocar só não. E aí a gente finaliza nosso algoritmo e fim, né? Então, será esse tipo de situações que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? Então, são as estruturas de controle que a gente vai começar. Então, essas estruturas de controle permitem que a gente tome decisões dentro dos nossos códigos e essas decisões vão ser tomadas com base em valores lógicos, ou seja, sempre irá haver uma verificação. Isso existe? É verdade que existe, o valor verdadeiro, então faça isso. Isso existe? Não, é falso que isso existe, o valor falso, então faça isso. Então, ele vai ter caminhos para executar, tá? E a gente vai também ver questão de comandos de desvios, que é isso aí, ele vai desviar para um lado ou desviar para o outro. Vamos começar com a estrutura condicional, é o conteúdo da aula de hoje, ok? Então, a gente pode ter três possibilidades. A gente vai vou mostrar para vocês aqui como funciona no pseudocódigos, as ideias em pseudocódigo, e na própria aula a gente vai começar a implementar em Python. Eu peço que todos vocês, no momento em que eu estiver fazendo em Python, dê uma paradinha na aula, implemente lá no Python e vá testando o que eu estou fazendo, porque as atividades vão ser com base nisso. Então, a gente vai ver o se, então, se, então e se não, e também o se, então e se não, numa estrutura encadeada, porque isso aí muda um pouquinho. Então, a gente vai começar com se, então. Bora lá, pessoal. Então, o se, então, é uma estrutura de decisão simples. Ele só vai verificar se uma coisa acontece. Se essa coisa acontecer, ele faz algo. Se não acontecer, ele não faz nada, ok? Então, no pseudocódigo, se escreve dessa forma, eu tenho o comando se, né? Aqui vai ser a condição, por exemplo, eu posso ter idade
maior ou igual que 16, que é o nosso caso. Se idade for maior ou igual a 16, então escreva na tela que ele pode votar, ok? Então, sempre que tem assim esses conchetes, significa que vai ter alguma coisa lá dentro. Aqui é uma condição. As condições sempre vão ser coisas do tipo igual, uma coisa é igual a outra, uma coisa é maior ou igual a outra, uma coisa é menor ou igual a outra, ou só maior ou só menor, ou uma coisa é diferente da outra. Ah, tem essas verificações. E os resultados dessas operações é sempre um V ou um F. E dependendo do V ou F, que lá no fluxograma é sim ou não, a gente vai para algum lado. No fluxograma, a gente vai ter essa estrutura aqui que eu comecei lá no início da nossa aula. Aqui eu vou ter a condição, dentro de uma condição. Se essa condição for satisfeita, né, sim, ela vai executar esse bloco aqui de verdade e finaliza o comando. Se for não, ele só finaliza o comando e fecha o algoritmo. Então, perceba, ele vai verificar nessa estrutura, ele vai verificar se uma coisa vai acontecer. Se essa coisa acontecer, ele tem algo para fazer. Se essa coisa não acontecer, o programa, finaliza. Vamos ver aqui. Isso aqui é o que eu já falei para vocês, está aí para quando vocês estiverem estudando e entender melhor. Vamos entender aqui. Vamos fazer um algoritmo que tem por função comparar se um valor x é maior que um valor y, tá? Olha aqui uma coisa que nós trabalhamos na aula passada. O programa não diz que recebe ou que vem do usuário, não diz nada disso. Então, nesse caso, nós podemos fazer uma atribuição direta, aquela coisa que a gente faz no início. X recebe 10, por exemplo, e Y recebe 5, porque o programa não diz que ele recebe de fora, ou seja, que é um input, tá? Em pseudocódigo, nós temos o código da seguinte maneira. Então, o nome do algoritmo é verifica valor. O que é que ele vai fazer? Joga 20 em x, olha, ele está atribuindo o valor 20 a x, está atribuindo o valor 10 a y. E aqui, o que é que ele vai fazer? Se, olha o comando da condição, essa condição aqui for satisfeita, se isso aqui acontecer, ou seja, se isso for verdadeiro, então ele vai escrever na tela o valor x, porque ele está perguntando se x é maior que y, é maior que y. Vamos ver se realmente x é maior que y. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais visível. Vou pegar uma caneta de outra cor. Bora lá. Quem é x? X é 20. Quem é y? Y é 10. 20 é maior que 10. Então, o valor lógico dessa condição é verdade. Então, se é verdade, ele vai sim fazer essa escrita aqui na tela. Agora, vamos supor que agora nós não temos mais esses valores aqui, tá? Então, vamos supor que x agora vale 5 e y vale 30. Vamos verificar? Quem é x? X é 5. Quem é y? 30. 5 não é maior que 30, né? Ou seja, ele está verificando se ele é maior. 5 é o quê? Menor. Então, o resultado dessa operação é falso. Então, como é falso, ele não vai executar essa linha de comando e finaliza o programa. Ou seja, esse programa só vai ter alguma saída na tela do usuário se o x for maior que y. Vamos ver como é que isso fica lá no Replit. Vamos lá aqui no Python, né? Vamos ver como isso funciona aqui no Python. E agora a gente vai fazer a transformação do C, né, para o Python, que aí agora é a sintaxe Python. Lá nós vimos em pseudocódigo. Então, bora lá. Vamos começar atribuindo os valores, né? X vai ser igual a 20, né? E Y será igual a 10. Os valores que nós recebemos lá no nosso problema, ok? Então, vamos lá. Gente, o se no Python é if. If. Um I e um F. If. E traduzindo if para o português é si mesmo. Eu sempre gosto de colocar a condição entre parênteses, tá? Eu sempre coloco isso, mas tem situações que ele roda beleza sem um parênteses. Então, no caso, ele está verificando se x
é maior que y. Então, já declarei minha variável x lá em cima, já declarei minha variável y lá em cima. Então, aqui eu só preciso fazer a minha verificação. X é maior que y, ok? Então, se isso for, ele vai printar uma coisa na tela. Então, lá eu tinha se a condição, então, eu tinha a palavrinha então na frente. No Python, o então se transforma em 2 pontinhos. Se você não colocar esse 2 pontinhos, ó, beleleu, balalau. Dá um enter. E agora eu vou dar um print, o quê? O valor x é maior que o valor y. Ponto. Ok? Pessoal, tem uma observação para se fazer aqui, nesse espaço aqui, tá? Isso se chama indentação. Indentação, eu já falei isso para vocês. Quando eu tenho um if e eu quero executar alguma coisa, caso essa condição aconteça, obrigatoriamente eu tenho que dar uma indentação. Se quando vocês forem rodar o código, fizer isso, ele não vai entender, ou seja, colar na mesma indentação que o if, ele não vai entender que esse print está dentro do if. Ele só entende se você der uma indentação. Então, dessa forma agora, o print está dentro do if. Dessa forma aqui, o print não está dentro do if. Se eu executar aqui, ele vai colocar lá. Vamos ver? Deu um erro porque o print está escrito de forma errada, tá? Fora do if. Então, vamos lá aqui colocar a indentação. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai jogar o 20 dentro do x, o 10 dentro do y, aí vem o if. X é maior que y? É. Então, nesse caso aqui, nós já vimos que é. Então, ele tem obrigatoriamente que escrever esse valor na minha tela. Então, vamos ver? Olha lá. X é maior que y. Agora, vamos fazer o outro teste. Vou modificar aqui a variável, tá? Para vocês verem que realmente muda. Vou colocar x5 e y30, que foi o valor que eu modifiquei lá para vocês, né? Que a gente viu lá. Se eu executar isso aqui, pessoal, não é para aparecer nada na tela, porque isso aqui só aparece se o x for maior que o y. No nosso caso, o x é menor, então não é para fazer nada. Já é para ele atribui os valores, vai atribuir, vai guardar na memória, vai chegar no if, vai verificar, ele vai executar até a linha 4. Só que como não é, ele já não executa mais o print e finaliza o programa. Olha lá, tá vendo? Então, não aconteceu nada na tela. Mas se nós pedirmos agora aqui, fora, ó, isso aqui eu já não tô mais dentro do if. O if acaba aqui. Então, se eu tenho nessa linha aqui, agora, e mandar printar o que tá dentro de x, e mandar printar o que está dentro de y, eu estou colocando separado, vocês poderiam printar tudo no print só, mas só para a gente ver um abaixo do outro. Então, ó, vou atribuir os dois valores, vou verificar e ele não vai executar essa linha de código, mas o print do x e do y está fora do if, tá? Então, ele vai ter que executar esses dois. Só para que vocês vejam que realmente foi atribuído o valor. Olha lá. Ele atribuiu o valor dos dois, verificou se era maior e o que aconteceu? Não printou nada na tela, ou seja, a única linha de código que ele não executou foi a linha 5. Por que ele não executou? Porque x é menor que y e não é maior. No final, ele printou os dois só para que a gente veja que realmente foi atribuído. Vamos seguir essa mesma linha e voltar aos valores iniciais, 20 e 10. E agora, como o x é maior do que o y, é para ele printar o valor, né, essa frase, e também printar os números embaixo. Vamos ver se rola? Olha lá, pessoal, o valor x é maior que o y, aí ele printa quais são os valores de baixo, tá? Isso aqui é o comando, isso ali é o comando if simples. Vamos ver um outro exemplo aqui. Verificar se a idade da pessoa é maior ou igual que 18 anos.
Ó, nesse problema aqui, ele não disse que tem que receber o dado de fora, mas fica meio não usual nós não pedirmos, porque se a gente for fazer dessa forma, vai ficar apenas para uma idade específica. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Pedir a idade da pessoa e depois verificar se essa idade é maior ou igual que 18 anos. Então, a verificação vai ser idade é maior ou igual que 18 anos? Se for, a gente vai fazer alguma coisa. Então, if idade maior que 18 anos, sim. Se for, a gente vai ter que printar na tela o quê? É uma frase dizendo que é maior que 18 anos. Só que antes, a gente tem que pedir a idade ao nosso usuário. Então, a idade vai ser um int, né? Então, como tudo no Python é um caractere, int vai vir o input, e aí a gente pede para digitar a idade. Bora lá para o Python para ver como é que funciona. Então, aqui nós estamos no Python novamente, eu vou apagar essa nossa estrutura. Vamos primeiro solicitar a idade ao usuário. Idade vai ser igual a um int, estou já convertendo para inteiro, porque idade é um inteiro. Convertendo o quê? O input, ou seja, o dado que está vindo de fora do meu usuário. Digite sua idade. Gente, sempre é bom colocar essa frase, por quê? Porque se colocar um input vai funcionar, o cursor vai ficar lá esperando que o usuário digite alguma coisa. Só que a gente não sabe, o usuário nem vai saber, porque não vai sair uma frase. Então, eu estou pedindo aí a frase ao usuário. O que o problema diz? Verificar se é maior ou igual. Então, não é só maior, pessoal. Não é só maior, é maior e igual, ou igual, no caso. Então, ó, o if, que é a nossa condição, idade é maior ou igual? Então, olha, o símbolo de maior ou igual no Python é esse aí. O maior ou igual que quê? Que 18. Se for, o que tem que acontecer? Print, olha só, o print está dentro do if, tá, gente? Quando der o erro no if, procurem logo a indentação, batam o olho lá. Vou colocar assim, você é maior de idade. Vamos colocar assim, de idade. Porque maior que 18 ele pode ter igual. Então, vamos executar aqui para a gente ver. Ó, pediu a idade. Digite sua idade. Vou colocar a minha, real, 33 anos. Você é maior que 18. Vamos executar novamente e colocar agora 15. Deixa eu colocar aqui. Just a minute. 15, ó, tô colocando 15. Ele não disse nada, porque eu só disse para ele me dar uma resposta pro idade maior ou igual que 18. Então, pro menor que 18 não tem nada. Agora, se for igual, exatamente 18, o que é que ele vai me dizer? 18, ele disse que você é maior que 18 porque minha condição aqui, ó, tá sendo maior ou igual. Então, ele vai dizer essa frase desde que o número seja a partir do 18. 18, 19, 20, 21. E por aí vai. Essa daqui é a solução que nós fizemos, né? Maior que 18, então em pseudocódigo. E aqui a gente tem uma outra forma de treinar isso, que também é questão de prova, tá? Vocês treinarem o que aqui vai sair na tela, porque dependendo da condição, isso muda. Então, isso aqui é questãozinha de prova, que vocês já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de tabela. Então, vamos lá. Olha, esse algoritmo aqui é um pseudocódigo, ele declarou duas variáveis, x e y, que são reais. Em x, ele atribuiu o valor 10, a y ele atribuiu o valor 15. E aí, ele vai verificar aqui, olha essa verificação que legal. Então, ele tem um bloco de verificação aqui e tem uma outra condição aqui. E perceba que no meio eu tenho que condicional, que operador lógico é o i. Então, no i, lembra a tabela verdade do i? Eu tenho p, eu tenho o q, aí v, f, v, f. Quando eu faço p e q, eu tenho que as duas ser verdade para que minha proposição seja verdadeira. Então, aqui tem que ser verdade, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso. Porque eu tenho falso, falso e falso aqui. Então, eu só tenho a possibilidade disso aqui ser verdade quando as duas forem verdade.
Então, isso, pessoal, eu me aplico aqui. Quando é que ele vai atribuir esse valor aqui a x? Quando isso for verdade e isso também for verdade. É por isso que nós estudamos tabela verdade. Não foi aleatoriamente que eu trabalhei isso com vocês. Então, vamos ver aqui o que é que o algoritmo está verificando. Então, aqui não vai ser uma verificação simples, vai ser uma verificação dupla. Então, ó, ele disse que x é 10 e que y é 15, né? X é menor, no caso, menor ou igual que 10. X, ele não é menor, mas é igual. Então, o resultado disso é verdade, né? Y é maior que 13. Olha, Y é 15. Então, 15 é maior que 13. Então, isso é verdade. Então, o resultado dessa operação completa é V e V, ou seja, V e V dá verdade. Então, o resultado total disso vai ser verdade. Então, ele executa isso aqui. Agora, se essa fosse falsa, digamos aqui tivesse dado falsa, o resultado iria ser falso e ele não executa. Vamos preencher nossa tabela de simulação para a gente ver como é que acontece nosso processo? Vamos lá. Então, vamos começar. Declarei as variáveis x e y. Primeiro passo, x recebe 10. Então, na memória, x vai receber 10. Armazenei 10 lá. Segundo passo, y recebe 15. Y está recebendo 15. O terceiro passo é uma verificação. X é maior que ou igual a 10? Verdade. Y é menor que 13? Verdade. Então, eu tenho um verdadeiro total aqui. Então, se é verdade, então ele vai fazer o quê? X vai receber 13. E ele vai fazer uma nova atribuição a x. X recebe 3. Ou seja, x agora deixou de ser 10, passou a ser 13. A 3, desculpa. Então, ele finaliza o se e escreve agora o x na tela. Então, se é para escrever o x na tela, ele vem aqui e escreve 3, que é o valor final que x teve. Então, esse seria o preenchimento da tabela de simulação desse nosso algoritmo aí de verificação. Pessoal, como a aula é muito extensa, para a gente não estar fazendo vídeos muito grandes, vocês se assustarem, a gente já está com 24 minutos por aí de vídeo, vamos fazer daquela forma, tá? Essa é a parte 1 de estrutura de controle. Vou gravar a parte 2 e a parte 3. Daqui a pouco eu solto no YouTube, tá?